Então, boa tarde, pessoal. Vamos começar. Página 38 e 35, as intervenções ao longo da discussão. Os textos psicanalíticos formigam em impropriedades metódicas. Há aí temas difíceis de tratar, de verbalizar, sem dar ao verbo um sujeito. E é por isso que lemos o tempo todo que o ego impele o sinal da angústia, maneja o instinto de vida, o instinto de morte. Não se sabe mais onde está o central, o agulheiro, a agulha. Tudo isso é escabroso. Vemos o tempo todo pequenos demônios de Maxwell aparecerem no texto analítico, que são de uma previdência, de uma inteligência. O fato é que os analistas não têm uma ideia suficientemente precisa da natureza dos demônios. Estamos aí para ver o que significa a evocação da noção do ego, do começo ao fim da obra de Freud. É impossível compreender o que representa esta noção, tal como ela começou a surgir com os trabalhos de 1920, com os estudos sobre a psicologia de grupo e o ego e isso, se começarmos a enfiar tudo numa soma geral, sob o pretexto de que se trata de aprender uma certa vertente do psiquismo. O ego, na obra de Freud, não é isso de jeito algum. Isso tem um papel funcional ligado às necessidades técnicas. O triunvirato, que funciona em Nova York, Hartmann, Lowenstein e Chris, na sua tentativa atual de elaborar uma psicologia do ego, se pergunta o tempo todo: o que quis dizer Freud na sua última teoria do ego? Será que até o presente tiramos verdadeiramente as implicações técnicas dela? Não traduzo, não faço senão repetir o que está nos 2 ou 3 últimos artigos de Hartmann, na Psychoanalytic Quarterly, de 1951, vocês encontrarão 3 artigos de Lowenstein, Chris e Hartmann sobre esse assunto, os quais vale a pena ler. Não se pode dizer que chegam a uma formulação plenamente satisfatória, mas pesquisem nesse sentido e colocam princípios teóricos que comportam aplicações técnicas muito importantes, que, segundo eles, não tinham sido percebidas. É muito curioso seguir esse trabalho que se elabora através de artigos que vemos sucederem há alguns anos, especialmente desde o fim da guerra. Acredito que se manifesta aí um fracasso muito significativo e que deve ser instrutivo para nós. Em todo caso, há um mundo percorrido entre ego, tal como se fala, no estudo, massa ideacional, conteúdo de ideações e a última teoria do ego. Ainda problemática para nós, tal como foi forjada pelo próprio Freud, a partir de 1920, entre os dois há esse campo central que começamos a estudar. Como veio à luz essa última teoria do ego, é o ponto extremo da elaboração teórica de Freud, uma teoria extraordinariamente original e nova. Entretanto, sob a pena de Hartmann, ela se apresenta como se tendesse, com todas as suas forças, a reencontrar a psicologia clássica. As duas coisas são verdadeiras. Essa teoria, Chrysos escreve, faz a psicanálise entrar na psicologia geral e, ao mesmo tempo, traz uma novidade sem precedentes. Paradoxo que seremos levados a colocar um destaque aqui, seja prosseguindo até as férias, com os escritos técnicos, seja abordando o mesmo problema com os escritos de Schreber. No artigo de Bergman, Germine do Céu, o que é dado como célula germinal da observação analítica é a noção do encontro, reencontro de restituição do passado. Ele se refere aos estudos sobre histeria para mostrar que Freud, até o fim da sua obra, até as últimas expressões do seu pensamento, mantém sempre no primeiro plano essa noção do passado, sob 1000 formas e, sobretudo, sob a forma da reconstrução. Nesse artigo, a experiência da resistência não é, pois, de modo algum, considerada como central. O Sr. Hippolyte alude ao fato de que os trabalhos anatômicos de Freud podem ser considerados êxitos, e foram sancionados como tal. Em compensação,
Quando se pôs a operar no plano fisiológico, parece ter manifestado um certo desinteresse. É uma das razões pelas quais não aprofundou o alcance da descoberta da cocaína. A sua investigação fisiológica foi frouxa, porque ficou muito perto da terapêutica. Freud ocupou-se da utilização da cocaína como analgésico e deixou de lado seu valor anestésico. Mas, enfim, estamos aí, a evocar um traço da personalidade de Freud. Podemos, sem dúvida, nos colocar a questão de saber se, como dizia Z, ele se reservava para um destino melhor. Mas chegar ao ponto de dizer que orientar-se em direção à psicopatologia foi para ele uma compensação, acredito que é um pouco excessivo. Se lermos os trabalhos publicados sob o título O Nascimento da Psicanálise e o primeiro manuscrito reencontrado, onde figura a teoria do aparelho psíquico, perceberemos que ele está na via da elaboração teórica do seu tempo sobre o funcionamento mecanístico do aparelho nervoso. Todo mundo, aliás, o reconheceu. Há que se espantar, ainda menos com o fato de que ali se misturem metáforas elétricas. Mas também, não se pode esquecer que é no domínio da condução nervosa que, pela primeira vez, a corrente elétrica foi experimentada, sem que se soubesse qual seria o seu alcance. Z. Acredito que, do ponto de vista clínico, a noção de resistência representa uma experiência que somos todos levados a fazer uma vez ou outra com quase todos os pacientes da nossa prática. Ele resiste, e isso me deixa furioso. O quê? O que é? Z. Essa experiência extremamente desagradável, em que a gente se diz, estava para encontrar, poderia encontrar por si mesmo. Ele sabe sem saber que sabe. Basta que se dê o trabalho de olhar. E esse imbecil desse tipo, esse idiota, todos os termos agressivos e hostis que nos vêm ao espírito, não o faz. E a tentação que se tem de forçá-lo, de obrigá-lo, não futuque muito nisso. O Sr. Hippolyte, a única coisa que permite ao analista ser inteligente é quando essa resistência faz o analisando passar por um idiota. Isso dá uma elevada consciência de si. Não obstante, a armadilha da contratransferência, já que é preciso chamá-la assim, é mais insidiosa do que este primeiro plano. Z. Ao poder direto sobre os seres humanos, Freud substitui o poder indireto e mais aceitável que a ciência da sobrenatureza. Revemos aqui o mecanismo da intelectualização, compreender a natureza e, por aí mesmo, submetê-la a si. Fórmula clássica do determinismo, o que reenvia, por alusão, a esse caráter autoritário de Freud, que pontua toda a sua história, e particularmente as suas relações com os heréticos, tanto quanto os seus discípulos. Devo dizer que, se falo nesse sentido, não cheguei a fazer disso a chave da descoberta freudiana. Dizer, tampouco penso em fazer disso a chave, mas um elemento interessante a colocar em evidência. Nessa resistência, a hipersensibilidade de Freud, a resistência do sujeito, não deixa de se relacionar ao seu próprio caráter. O que é que lhe permite falar da hipersensibilidade de Freud? Z. O fato de que ele a tenha descoberta, e não Brauer, nem Charcot, nem outros, é apesar de tudo a ele que aconteceu, porque a sentiu mais vivamente e elucidou o que tinha sentido. Vocês acreditam que o fato de colocar em destaque uma função como resistência significa no sujeito uma intolerância particular àquilo que resiste a ele? Não será. Ao contrário, o fato de ter sabido dominá-la, de ter ido a lures e bem além, que permitiu a Freud fazer dela uma das molas da terapêutica. Um fator que se pode objetivar, nomear e manejar. Vocês acreditam que Freud é mais autoritário que Charcot? Quando Freud, tanto quanto pôde, renuncia à sugestão para deixar o sujeito interagir aquilo de que se está separado pelas resistências, em outros termos, será naqueles que descobrem a resistência que há menos autoritarismo ou naquele que a reconhece como tal? Eu teria mais tendência a acreditar que alguém que,
No hipnotismo, procura fazer do sujeito seu objeto, a sua coisa, torná-lo maleável como uma luva para lhe dar a forma que quer, para tirar dele o que quer. E é mais do que Freud, impelido por uma necessidade de dominar e de exercer o seu poder. Freud parece, ao contrário, respeitador daquilo que também chamamos comumente a resistência do objeto. Z. Seguramente. Acredito que é preciso ser extremamente prudente aqui. Não podemos manejar com tanta facilidade a nossa técnica. Quando falo a vocês de analisar a obra de Freud, é para nisso proceder com toda a prudência analítica. Não se deve fazer de um traço caracterial uma constante da personalidade, e menos ainda, uma característica do sujeito. Há aí, sob a pena de Jones, coisas muito imprudentes, mas que são, mesmo assim, mais nuançadas do que o que vocês disseram. Pensar que a carreira de Freud foi uma compensação ao seu desejo de poder, e mesmo à sua franca megalomania, de que, aliás, ficam traços nos seus propósitos, acredito que é. O drama de Freud, no momento em que descobre a sua via, não se pode resumir assim. Não obstante, aprendemos suficientemente na análise para não nos sentirmos obrigados a identificar Freud sonhando dominar o mundo, a Freud iniciador de uma verdade nova. Isso não me parece sair da mesma cupido, senão da mesma libido. O Sr. Hippolyte parece a si mesmo, sem aceitar integralmente as fórmulas de Z, as conclusões que tira delas, que na denominação de Charcot por hipnotismo, só se trata da dominação sobre um ser reduzido a objeto, da posse de um ser que não é mais senhor de si mesmo, enquanto a dominação freudiana é vencer um sujeito, um ser que tem ainda uma consciência de si, após uma vontade de dominação mais forte, na dominação da resistência a vencer, do que na supressão pura e simples dessa resistência, sem que se possa tirar daí a conclusão de que Freud tenha querido dominar o mundo. Tratar-se-ia da dominação na experiência de Freud. Sempre faço reserva sobre minhas coisas que não estão indicadas na sua maneira de proceder. O seu intervencionismo, em particular, nos surpreende se o compararmos a certos princípios técnicos aos quais atribuímos agora importância. Mas não há nesse intervencionismo nenhuma satisfação em ter obtido a vitória sobre a consciência do sujeito. Ao contrário do que diz Hippolyte, menos seguramente do que nas técnicas modernas, que colocam toda a ênfase sobre a resistência. Em Freud, vemos uma atitude mais diferenciada, quer dizer, mais humana. Ele nem sempre define o que agora se chama interpretação de defesa, o que talvez não seja a melhor maneira de dizer, mas no final das contas, a interpretação do conteúdo desempenha em Freud um papel de interpretação de defesa. Você tem razão em invocar isso, Zé. É que isso é para você. Tentar-lhe-ei mostrar por que viesse apresenta o perigo de um acosso. Nota de rodapé, vamos ver. Notas de tradutor, item 4. Então a palavra acosso é uma tradução de forças que se diz em dois sentidos, no de forçar um animal que se caça e se faz correr, e no de cultura de plantas fora da estação, ou no meio para o qual não foram feitas. É no primeiro sentido que o termo interessa a Lacan, daí a tradução por acosso. Então, voltando. Você tem razão em evocar isso, Zé. É que isso é para você, tentar-lhe mostrar, porque viesse apresenta o perigo de um acosso do sujeito pelas intervenções do analista. É muito mais manifesto nas técnicas ditas modernas, como se diz ao falar da análise, como se fala dos fracassos, do que nunca foi em Freud, e não creio que a promoção teórica da noção de resistência possa servir de pretexto para formular a respeito de Freud essa acusação que vai radicalmente
no sentido contrário do efeito liberador da sua obra e da sua ação terapêutica. Não é que o acuse de tendencioso, Zé. É uma tendência que você manifesta, queira ou não queira. É certo que é preciso ter um espírito de exame, de crítica, mesmo em relação à obra original, mas, dessa forma, só pode servir para expressar o mistério e, de modo algum, para clarificá-lo. 20 e 27 de janeiro de 1954. Comentários? Eu não sei se. Eu não sei qual ano que isso aconteceu, mas mais por conta de ontem eu participei de um grupo que está lendo Nomes do Pai, né? E aí, dessa hipersensibilidade que ele fala, fiquei lembrando que logo no início do Nomes do Pai tem uma parte que ele fala acho que ele está começando a falar do real, né, um pouco, e aí ele fala sobre o Freud chamar de inteligente, um homem fino, acho que o homem dos ratos, e aí ele fala que ele pode ter amado, adora. Aí eu achei que isso conversa um pouco, mas ou outro grupo, né, que eu falei, acho que faz um pouco de sentido, mas não sei Uhum. dizer mais do que isso, né? E de certa forma seria um pouco, né, a resistência da parte dele, né, é, no manejo dos casos, né? Sim. É interessante esses pontos que eles estão elaborando aqui nesse momento, né? Tipo, nesse 53, 54, mais precisamente 54 aqui. Os nomes do pai, se eu não me engano, vai ser lá de 63. Então, algo que ele está pensando 10 anos, né? Já se passaram 10 anos do que a gente está vivendo aqui. Só que aqui também tinha muitas pessoas que estavam falando sobre a contra-transferência, né? Que até o Ferenc vai dizer que isso é uma técnica que deveria ser utilizada a favor também. De tu entender que essas reações que tu tem em relação ao analisando o paciente-cliente e também devolver para ele, né? Então ele ia para outros pontos assim. E aqui Lacan já vai começar construindo esse ponto de que, né, até a terminologia contra transferência é uma coisa que ele não vai utilizar mais para frente, né? Ele vai trazer esse ponto da resistência. Mais algum ponto desse item? E falando do seminário 1, né? A gente percebe de cara os primeiros escritos de Lacan sobre a própria psicanálise, o trabalho psicanalítico. Eu percebo muito, né, nesse diálogo crítico contra Jones, uma leitura que busca não psicologizar ou tratar o Freud, né, enquanto sujeito, tanto que ele vai falar aí, né, Freud usou a cocaína para isso, para isso, para aquilo, e vai nomeando os porquês, mas eu vejo logo de cara no seminário um Lacan prudente e crítico com relação a todas as leituras biográficas que já haviam do Freud naquela época e que ele já tenciona logo no seminário 1. E aí, com o que estávamos lendo, eu penso no seguinte, como Lacan já trabalha, né, e já traz para a gente uma espécie de recomendação, não sei se seria essa palavra, então botemos entre aspas, recomendação ou um alerta sobre como, né, manejar a própria técnica, e que também não é tão fácil assim manejar essa técnica. Tem alguma coisa aqui que eu anotei sobre Jones, nessa tensão aqui. Deixa eu olhar aqui no caderno. Se tem algo relevante no momento. Não, acho que é.
Por hora é isso mesmo, né? A gente está bem no início, mas eu gosto desse texto específico porque ele está o tempo todo, né? Vez ou outra, ele cita o termo megalomania, a megalomania voltada, né, para a figura de Freud. Quando ele não traz o termo megalomania, ele vai trazer como pessoas estavam escrevendo isso, não é exatamente com essa palavra, mas como isso aparece, né, na literatura, a partir do comportamento, do caráter de Freud, o que Freud estava fazendo enquanto clínica, enquanto fundador, né, dessa psicanálise. Eu acho interessante que ele vai pegando pontos, né, em relação a Jones, Jones vai construir uma biografia de Freud, mas ele também vai falar algumas inverdades, né? Tipo, ele vai fazer várias críticas e falar, por exemplo, do Fering, dizendo que ele era louco, que Freud brigou com ele, coisa assim, que depois a gente vai entender que era uma inveja que ele tinha de Fering, né? Sim, E é interessante que Lacan ele meio que observa que já tem alguns movimentos aqui que não são tão assim, né? Tipo, a gente não levar tão ao pé da letra o que está sendo escrito por outros, né? E é interessante esse ponto que ele vai dizer, né? Tipo, enquanto uns estão levando Freud mais para um lado, dizendo que, tipo, Freud, na página 41, ela tinha se impelido por uma necessidade de dominar e de exercer seu poder. E daí ele fala que parece que é o contrário, ele era respeitador daquilo que também chamamos comumente de resistência do objeto. Então ele vai, né, tipo, mostrando, ó, galera, tem tudo isso que está sendo dito, tem tudo que está sendo escrito, mas quando a gente vai através do que Freud mesmo construiu, não é bem isso, não é aquilo. Então eu acho interessante esses movimentos que ele vai construindo aqui, né, no começo. sim, e eu gosto muito desse parágrafo final da página que eu dei zoom aqui, que ele diz assim: não obstante, aprendemos suficientemente da análise para não nos sentirmos obrigados a identificar Freud sonhando dominar o mundo, a Freud iniciador de uma verdade nova. Isso não me parece sair da mesma cupido, senão da mesma libido. Muito bacana a maneira como Lacan dá uns cortezinhos, né, em alguns perspectivas de inverdades ou, enfim, conspirações ou até aquilo que não é psicanálise aparecendo no escrito de um outro alguém. Então, continuando, agora a gente vai para a página 44. A resistência às defesas, né, capítulo 3. Um testemunho de Anna Reid, de ego a ego, realidade e fantasia do trauma e a história vivido e revivido. Comecemos por felicitar Manonias e eu pelas suas exposições que têm o interesse de lhes mostrar os lados quentes da questão de que tratamos. Como convém a espíritos sem dúvida formados, mas bem recentemente introduzidos, senão a aplicação da análise, pelo menos a sua prática houve nas exposições deles algo de muito agudo e mesmo de polêmico, o que sempre tem interesse para introduzir no vivo do problema. Uma questão muito delicada foi levantada, tanto mais delicada quanto, como já indiquei nos meus propósitos interruptivos, é inteiramente atual para algum dentro de nós. O reproche foi implicitamente formulado a respeito de Freud e o seu autoritarismo, suposto inaugural de seu método, é paradoxal. Se alguma coisa faz a originalidade do tratamento analítico, é ter percebido na origem e de cara a relação problemática do sujeito consigo mesmo. O achado propriamente dito, a descoberta, entendia como lhes expus no início deste ano, é ter colocado essa relação em conjunção com o sentido dos sintomas. É a recusa desse sentido pelo sujeito que lhe coloca um problema. Esse sentido não lhe deve ser revelado, deve ser assumido por ele. Nisso, a psicanálise é uma técnica que respeita a pessoa humana.
no sentido em que o entendemos hoje, depois de nos termos apercebido de que isso tinha o seu preço, que não somente a respeita, mas só pode funcionar respeitando-a. Seria, portanto, paradoxal colocar em primeiro plano essa ideia de que a técnica analítica tem por finalidade forçar a resistência do sujeito, o que não quer dizer que o problema não se coloque de modo algum. Vou até circular essa parte aqui, que eu achei interessante. Com efeito, não sabemos que nos dias de hoje, tal analista não dá só um passo no tratamento sem ensinar os seus alunos a colocar sempre a respeito do paciente a pergunta: o que é que ele pode ainda inventar como defesa? Essa concepção não é verdadeiramente policialesca, no sentido em que se trataria de encontrar algo de escondido. Está aí antes o termo a aplicar às fases duvidosas da análise, nos seus períodos arcaicos. Eles ficam, sobretudo, tentando sempre saber que postura o sujeito adotou, que achado pode fazer, para se colocar numa posição tal que tudo que lhe dissermos será inoperante. Não seria justo dizer que eles imputam má fé ao sujeito, porque má fé está demasiadamente ligada a implicações da ordem do conhecimento, que são inteiramente estranhas a esse estado de espírito. Isso ainda seria muito sutil. Há aí a ideia de uma má vontade fundamental do sujeito. Todos esses traços fazem com que eu acredite ser preciso, ao qualificar esse estilo analítico de inquisitorial. E tem um. Antes de entrar no meu assunto, vou tomar como exemplo o artigo de Anne Wright sobre a contratransferência, publicado no primeiro número de 1951 do Jornal Internacional de Psicanálise. Esse artigo encontra suas coordenadas numa forma de orientar a técnica, que vai muito longe numa certa parte da escola inglesa. Chega-se, como vocês sabem, a proferir que toda análise deve se desenrolar no Alguém achou o que significa isso? Isso é aqui e agora. Aqui e agora. Chega-se, como vocês sabem, a proferir que toda análise deve se desenrolar no aqui e agora. Tudo se passaria no enlaçamento com as intenções do sujeito, aqui e agora, na sessão. Reconhece-se, sem dúvida, que se entrevêem pedaços do seu passado, mas pensa-se que, no final de contas, é na prova, eu ia quase dizer prova de força psicológica, no interior do tratamento, se desenvolve toda a atividade do analista. É aí que está a questão. A atividade do analista? Como age ele? O que é que conta no que faz? Para os autores em questão, para Anne, cada conta, a não ser o reconhecimento pelo sujeito no aqui e agora das intenções do seu discurso, e as suas intenções nunca têm valor, a não ser pelo seu alcance, no aqui e agora, na interlocução presente. O sujeito pode se descrever às voltas com seu merceeiro ou seu cabeleireiro. Na realidade, ele descompõe a personagem a quem se endereça, quer dizer, o analista. Há alguma coisa de verdadeiro. Basta ter a menor prática da vida conjugal para saber que há sempre uma parte de reivindicação implícita no fato de que um dos cônjuges conte ao outro o que o amolou durante o dia, ao invés do contrário. Mas também pode haver aí a preocupação de informá-lo de algum evento importante a conhecer. Os dois são verdadeiros. Trata-se de saber em que ponto se focaliza a luz. As coisas, como mostra a seguinte história contada por Anne, vão às vezes mais longe. Alguns traços estão borrados, mas tudo deixa pensar que se trata de uma análise didática.
em todo caso, de uma análise de alguém cujo campo de atividades está muito próximo da psicanálise. O analisado foi levado a fazer no rádio uma comunicação sobre um assunto que interessa vivamente ao próprio analista. São coisas que acontecem. Ocorre que essa comunicação no rádio ele a fez alguns dias após o decesso da sua mãe. Ora, tudo indica que a mãe em questão desempenha um papel muito importante nas fixações do paciente. Ele está certamente muito afetado por esse luto, mas nem por isso deixa de atender aos seus compromissos de um modo particularmente brilhante. Na sessão seguinte, chega no estado de estupor vizinho da confusão. Não somente não há nada a tirar disso, mas o que diz surpreende pela sua incoordenação. O analista interpreta audaciosamente. Está nesse estado porque pensa que eu lhe quero muito mal pelo sucesso que teve no rádio, o outro dia, sobre assunto que, como sabe, me interessa essencialmente. Aí está. A sequência de observação mostra que é preciso não menos que 1 ano ao sujeito para se restabelecer depois dessa interpretação choque, que não tinha deixado de ter um certo efeito, porque ele tinha voltado a si instantaneamente. Isso lhes mostra que o fato de que o sujeito saia de um estado nebuloso, logo em seguida uma intervenção do analista, não prova absolutamente que ela tenha sido eficaz no sentido propriamente terapêutico, estruturante da palavra, a saber, que ela fosse na análise verdadeira, ao contrário. Anne conduziu o sujeito no sentido da unidade do seu eu. Da confusão em que estava, saiu bruscamente dizendo: tenho aí alguém que me lembra que, com efeito, tudo é lobo para o lobo e que nós estamos na vida. E ele recomeça, deslancha. O efeito é instantâneo. É impossível na experiência analítica considerar como prova de justeza de uma interpretação o que o sujeito mude de estilo. Considero que o que prova a justeza de uma interpretação é que o sujeito traga um material confirmativo, e assim mesmo, isso merece ser nuançado. Ao cabo, ele 1 ano, o sujeito percebe que seu estado confuncional está ligado a um contragolpe das suas relações de luto, que ele só tinha podido superar ao invertê-las. Reenvio-os aqui à psicologia do luto, de que alguns de vocês conhecem suficientemente o aspecto depressivo. Com efeito, uma comunicação no rádio é feita segundo um modo muito particular da palavra, porque ela é endereçada a uma multidão de auditores invisíveis por um locutor invisível. Pode-se dizer, na imagem do locutor, ele não se endereça forçosamente àqueles que o escutam, mas também a todos os vivos, como aos mortos. O sujeito estava lá numa relação conflitual. Podia lamentar que a sua mãe não pudesse ser testemunha do seu sucesso, mas talvez, ao mesmo tempo, no discurso que endereçava aos seus auditores invisíveis, alguma coisa estivesse destinada a ela. Seja como for, o caráter da atitude do sujeito é então nitidamente invertido, pseudomaníaco, e a sua relação estreita com a perda recente da mãe, objeto privilegiado dos seus laços de amor, é manifestadamente o móvel do estado crítico no qual tinha chegado na sessão seguinte. Após a sua façanha, após ter realizado das circunstâncias em contrário, e de maneira brilhante, o que se tinha comprometido a fazer, assim a própria Anne, que entretanto está longe de ter uma atitude crítica em relação a esse estilo de intervenção, testemunha que a interpretação fundada na significação intencional do ato do discurso, no momento presente da sessão, está submetida a todas as relatividades implicadas pelo engajamento eventual do ego do analista. Em suma, o importante não é o que o próprio analista se tenha enganado, e nada indica que a contratransferência seja culpada por essa interpretação manifestadamente refutada pela sequência do tratamento. Que o sujeito tenha experimentado os sentimentos que o analista lhe imputava, não só podemos admiti-lo, mas é excessivamente provável. Que o analista tenha sido guiado por isso na interpretação que ele deu,
é uma coisa que não é perigosa em si mesma, que o único sujeito que está analisando, o analista, tem até tido um sentimento de inveja. É problema dele levá-lo em conta, de maneira oportuna, para se guiar através disso como uma agulha indicadora a mais. Nunca se disse que o analista não deve ter sentimentos em relação ao seu paciente, mas deve saber, não apenas, não ceder a eles, colocá-los no seu devido lugar, mas servir-se deles adequadamente na sua técnica. Nesse caso particular, é porque o analista acreditou dever procurar inicialmente, no aqui e agora, a razão da atitude do paciente, que a encontrou naquilo que, sem nenhuma dúvida, existia efetivamente no campo intersubjetivo entre as duas personagens. Estava bem situado para conhecê-lo, porque bem provava um sentimento de hostilidade, ou pelo menos de irritação, em vista do sucesso do seu paciente. O grave é que tem acreditado estar autorizado por uma certa técnica a usar isso de cara e de maneira direta. O que é que eu ponho a isso? Vou tentar indicá-lo a vocês agora. O analista se acredita aqui autorizado a fazer o que chamarei uma interpretação de ego para ego, ou de igual para igual. Permita-me o trocadilho. Dito de outra forma, uma interpretação cujo fundamento e mecanismo não pode ser distinguido em nada do da projeção. Quando digo projeção, não digo projeção errada. Entendam bem o que eu estou lhes explicando. Há uma fórmula que, antes de ser analista, eu tinha, com meus fracos dons psicológicos, colocado na base da pequena bússola que me servia para avaliar certas situações. Eu me dizia, não sem gosto, os sentimentos são sempre recíprocos. É absolutamente verdadeiro, apesar da aparência, desde que se coloque em campo dois sujeitos. Digo dois, não três. Os sentimentos são sempre recíprocos. Isso explica a vocês que o analista estava bem fundado em pensar que a partir do momento que tinha aqueles sentimentos, os sentimentos correspondentes podiam ser evocados no outro. A prova disso é que o outro os aceitou perfeitamente. Bastaria que o analista lhe dissesse: é hostil porque pensa que estou irritado consigo, para que esse sentimento fosse estabelecido. Portanto, o sentimento já estava lá, virtualmente, porque bastava botar a faísquinha para que ela existisse. O sujeito estava bem fundado a aceitar a interpretação de Yang, pela simples razão de que, numa relação tão íntima quanto a existente entre analisando e analista, estava suficientemente a par dos sentimentos do analista para ser introduzido a algo de simétrico. A questão é saber se essa maneira de compreender a análise das defesas não nos leva a uma técnica que gera, quase obrigatoriamente, uma certa espécie de erro. Um erro que não é um erro, algo anterior ao verdadeiro e ao falso. Há interpretações que são justas e verdadeiras, tão obrigatoriamente justas e verdadeiras, que não se pode dizer se respondem ou não a uma verdade. De qualquer modo, elas são verificadas. Essa interpretação da defesa que eu chamo de ego a ego, convém, seja qual for o seu valor eventual, abster-se dela. É preciso que haja sempre pelo menos um terceiro termo nas interpretações da defesa. De fato, é preciso mais, como espero, poder demonstrar-lhes. Hoje, no entanto, estou apenas abrindo o problema. E aí, pessoal? Isso que ele está falando é como se fosse essa interpretação, não é para falar para o paciente, né? Falar com ele, né? Isso de ego para ego. É isso, né? Pelo que eu entendi aqui também, parece que. Mas também tem essa parte que o Lacan vai falar que, né, para ele os sentimentos são sempre recíprocos.
E esse terceiro seria o que não é o recíproco, ou sei lá, algo desconhecido? Eu acho que esse terceiro que ele tá falando é aquele ponto que ele começou falando lá nas primeiras lições ainda. Que não é um, não é dois, mas é um três. Mas eu não vou falar ainda. Então acho que ele ainda tá deixando na vontade esse terceiro elemento. Alguém mais? Algum ponto? É interessante aqui na página 48, ele vai falar, segundo parágrafo, bem no finalzinho, nunca se disse que o analista não deve ter sentimentos em relação ao seu paciente, mas deve saber não apenas não ceder a eles, colocá-los no seu devido lugar, mas servir-se deles adequadamente na sua técnica. Daí, no parágrafo seguinte, ele Desculpa vai, te interromper, Joel. Isso está mais ou menos aonde eu quero grifar aqui no meu PDF. é na página 48, no segundo parágrafo, a última parte do segundo parágrafo. Obrigada. Ah, eu nunca disse tal. Daí vai, termina o parágrafo segundo, daí pulando um pouco. hum, Daí depois ela vai falar sobre, né, sentimentos de hostilidade. Então, daí o último parágrafo do terceiro, a última parte do terceiro parágrafo. Estava bem situado para conhecê-lo, porque bem que provava um sentimento de hostilidade, ou pelo menos de irritação, em vista do sucesso do seu paciente, não se sabia dessa existência. O grave é que tem acreditado estar autorizado por uma certa técnica a usar isso de cara e de maneira direta. Então tem esses dois pontos, entre entender os sentimentos que se tem, que eu acho que é isso que o Jefferson está comentando, né? Tipo, mas não de tu jogar na cara do paciente, né? Talvez tu entender como usar ele, né? E na outra página, né, na 49, no segundo parágrafo, no finalzinho, ele fala essa parte os sentimentos são sempre recíprocos, absolutamente verdadeiro, apesar da aparência, desde que se coloque em campo dois sujeitos. Digo dois, não três. Os sentimentos, esse três aí tá dando muita curiosidade, né? Não, e é legal que daí, logo depois ele vai encerrar esse item um, né?
E daí ele vai falar, né? De fato, eu preciso mais, como espero poder demonstrar-lhes. Hoje, no entanto, estou apenas abrindo o problema. Então é isso. E pela hora a gente, né, fica na leitura até aqui. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa. Não, eu ia dizer que lembrou uma sessão de análise, assim, né? Ah, hoje ficamos por aqui. Uhum. A sua dúvida você leva para casa. Sempre quando eu tô lendo e chega nessas partes, eu fico lembrando muito da história das Mil e Uma Noites, sabe? Quando tu acha que vai fechar a história, você tem que vir mais um dia pra ver o resto da história, e depois mais um dia, mais um dia. E como é que termina? Eu não cheguei a ler. Ok. Isso que você falou das Mil e Uma Noites. É isso que eu tava pensando agora, porque, tipo, na verdade, então, tipo, ela faz isso porque ele matava todas as esposas depois da primeira noite, né? O rei lá. E, o rei, sultão. Enfim, ele matava todas as noivas depois que ele casava. Daí, a, eu não lembro como é que, Sherazade, eu acho que era o nome dela. Ela vai, então, criar essa técnica de contar uma história sempre interessante, mas sem um final. Então, daí, da noite seguinte, ela dizia, vou continuar contando a história na noite seguinte. E agora eu fiquei pensando que talvez o Lacan também use dessa técnica, porque o que acontece depois é o que vai acontecer com a gente com o Lacan, que vira esse amódio, que a gente ama e odeia, porque o sultão, ele acaba se apaixonando por ela e, tipo, não, decide não mais matar ninguém, assim, tipo, fica com ela para sempre, assim. Então, se apaixona por ela. Que é mais ou menos o que o Lacan faz com a gente, né? A gente vem odiando ele, daí ele vai despertando esse interesse, vou vir mais uma lição, e no fim tu tá com o bonequinho do Lacan na cama, assim. Mas a história da minha irmã é isso. Depois ele se apaixona e vive feliz. Você falando dessa coisa de um dia após o outro, tem um conto desse Jorge Luiz Borges, não sei se vocês conhecem, eu acho que está naquele História Universal da Infâmia. E aí eu não lembro qual é a história direito. Eu não sei se um cara ele quer ser mago, ele quer aprender alguma coisa assim da magia e ele vai lá num cara que tem essa coisa aí, sabe? Entende da magia. E aí o cara fala assim, ó, vamos lá pro porão, que eu vou te ensinar. E aí começa uma história de tipo assim, agora você é um padre. Já que você é um padre, você pode me dar um cargo de, sei lá, de faxineiro na igreja. Aí, 2 anos depois, agora você é um cargo maior na igreja. Você, sei lá, virou bispo. E eu posso me tornar um padre. Você me dá esse cargo de padre? E aí a história vai continuando até o cara virar papa. E agora você é papa, você me dá um cargo abaixo disso? E aí chega um momento que o cara que está aprendendo ali magia fala, não te dou esse cargo. E aí aquilo tudo era uma fantasia, os dois estavam lá no porão, e aquilo era um teste para saber se o cara seria fiel a ele ali, né? Alguma coisa assim. Aí tem um significado que no momento ele fala assim, você me dá, já que você não vai me dar esse cargo, eu vou embora, você me dá o dinheiro de volta? E aí já que ele não deu o dinheiro de volta, ele também não, na hora que acaba ali aquela magia, aquela fantasia, ele não janta ali junto, ele só é expulso da casa. Aí eu pensei nisso agora, também não sei muito porquê. Mas tem uma coisa aí que vai prendendo, né? Uhum. É bem bacana mesmo esse diálogo aqui, né, da gente no final. A colega que disse, isso ficou parecendo uma análise mesmo, né? A gente finda por aqui. Aí Joel trouxe a questão Uhum. da literatura, Jefferson também, e na análise meio que a gente fica assim também, né? Que a gente está no meio da leitura, tá instigante, mas assim,
uma hora a gente precisa parar, porque ninguém consegue, quer dizer, há quem consiga, mas, por exemplo, sei lá, um livro de 1000 páginas todo num dia, tem outras coisas, existe uma demanda, a vida, e aí a gente quer ler tudo, quer saber tudo, é bem alguns processos na análise, tanto de analisantes conosco, quanto a gente lá no analista, quer saber o desfecho da história, mas e aí, faz como, eu faço como é que vai ser, onde é que termina, não quero parar, ou tipo, cansei, vamos parar por aqui hoje, né? Eu não posso falar assim, né? Cansei, vamos parar por aqui hoje, mas eu, como analista, posso dizer assim, cansei, vamos parar, mas isso não acontece, né? Eu sou muito do prolongar, acho que talvez por isso também que eu ainda tenho muita resistência com Lacan, não sei fazer cortes lacanianos, e aí, para ornar o tempo, também não tenho uma boa relação com o tempo, é bem ambivalente. Um dia nós somos super amigos, os maiores amores da vida, no outro dia pega fogo tudo. Ai, muitas confluências, né? Mas então acho que é isso, pessoal. Nos vemos semana que vem. Mais uma história. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.